Então vamos lá mais uma vez, meditar na palavra do Senhor. Ver o que o Senhor tem para falar comigo e contigo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o que eu vou falar hoje é algo mega, ultra power, importante para a vida da igreja. E é bíblico, gente. É a coisa mais linda do mundo. E é uma das coisas que, por ela estar ausente nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida individual de cada um de vocês, é a causa de estarmos falhando. Você pode falar, é o amor? Não é o amor. Você pode falar, é a misericórdia? Não é a misericórdia. Nós estamos falhando gravemente por conta disso. E as instruções que eu tenho trazido aqui para vocês, nessas minhas meditações, elas é muito importante para o viver diário de cada um de vocês. Porque eu me atento muito para isso. E como a gente está à frente de um rebanho, a gente sabe que muitas famílias têm falhado, têm enfrentado dificuldades muito grandes. E elas tomam uma dimensão que não era para ser assim. E por nossa culpa, ela vai fermentando, ela vai crescendo e acaba que arrebenta com a nossa casa, arrebenta com as relações, arrebenta com o nosso relacionamento no trabalho, arrebenta com nossa comunhão dentro da nossa casa e arrebenta também com a estrutura e a vida da igreja, os relacionamentos interpessoais. Ah, muito bem. A minha esposa está dizendo que tem 2 vagas para Deus provedor. Amém? Só 2 vaguinhas. Amém? É um estudo que nós vamos fazer em 6 dias. Em 6 quartas-feiras. Tá? Qualquer coisa, dia 28 começa. Vocês podem procurar a minha esposa aqui e falar com ela. Amém? E é uma coisa que tem me preocupado muito. A ausência disso na vida da igreja. Uma das mais alguma coisa que falta na vida da igreja. A minha preocupação com vocês é, como alguém me perguntou um dia, na semana passada ou a semana atrasada, sobre, André, a primeira mesa para você. Por favor, primeira mesa. Me perguntou, como é que eu faço para ler a Bíblia? Eu já li a Bíblia 1, 2, 3 vezes, e eu queria lê-la de modo diferente. E essa pessoa, ela enfrenta vários problemas. E acaba que isso não está resolvendo, esse tipo de leitura que ela está fazendo. Eu não sou contra a leitura bíblica, seja anual, seja de qualquer forma que você fizer ela. Mas você precisa trazer as verdades para dentro de você e você vivê-la. Ela não pode ser informativa. Eu vou continuar falando isso aqui para vocês. E eu vou perguntar também, quem de vocês está fazendo leitura bíblica diária? Leitura bíblica diária. Tudo bem, se você não estiver fazendo, eu já vou te dar uma notícia ruim. 2025 vai continuar sendo mais ou menos igual a 2026. 2026 vai ser mais ou menos igual a 2025. Por causa de quê? Por causa da displicência, por falta de interesse na leitura bíblica, que ela é necessária. Então, você quer cura, você quer libertação, você quer acessar os tesouros escondidos em Deus, você quer conhecer Jesus, como nós cantamos aqui, você precisa meditar na palavra. Então, a minha preocupação é em você fazer uma leitura, assim como você faz uma leitura de um livro, você precisa tirar um ensino daquele livro, que ele é fundamentado na palavra de Deus, você precisa trazê-lo para a sua vida. Não pode ser apenas informativo também.
Então, as palavras que têm sido trazidas aqui é de alguma forma para ela virar um estilo de vida e você tê-la todos os dias, porque vai fazer bem para você, porque vão ter situações diárias que você vai ter que usar alguma coisa. E essa coisa se chama palavra de Deus, que ela é um escudo, que ela vai te guardar, ela vai te proteger, vai trazer fé, vai trazer várias coisas que você precisa como um ser espiritual para viver essa vida enquanto nós estivermos nela. Agora, tem que ser efetivo. Eu dou alguns livrinhos para vocês lerem, e alguns de vocês já leram. E eu pergunto para você, o que você tirou de ensinamento que é uma verdade que você pode citar o autor, você pode citar o nome desse livro, porque ele trouxe uma verdade ao seu coração e agora você é resultado daquele testemunho daquele homem ou daquela mulher que escreveu aquele livro baseado na palavra que eu não tinha atentado para isso. As minhas leituras são assim. As minhas leituras bíblicas, elas precisam trazer uma verdade para mim. E aí nós, independente das circunstâncias, como nós cantamos aqui, a palavra que vai sair da minha boca é adoração e gratidão ao Senhor. Por quê? Porque eu usei aquilo que Ele me deu para aquela circunstância e eu fui bem sucedido. E agora, por causa dele, eu o adoro. Eu elevo minha voz a Ele e diz, eu te amo, eu te adoro, porque o Senhor é bom e a tua palavra me guardou. E eu continuo dizendo para vocês, eu vou entregar uma palavra para vocês hoje, que é extremamente importante para as relações de vocês. Vocês sabem que eu gosto de pregar temática, eu gosto de tema. Eu dou temas às minhas pregações. Eu poderia ler, mas apesar de que eu vou ler 2 textos para vocês, grandão, mas eu vou juntar os 2, mas a minha pregação ela é temática, a maioria das vezes. E o tema de hoje é como foi o tema do El Rancho do ano passado, que eu queria ter falado sobre ela, e o Espírito Santo não me permitiu falar sobre ela. Mas eu falei para vocês sobre algo que nós precisaríamos ter para sobreviver ao ano de 2026. Porque será um ano de muita confusão no mundo, no Brasil e nas nossas casas. Sabedoria. O tema é sabedoria. Olhar para Jesus e ver como Ele se moveu, enquanto na terra Ele esteve. Ele foi a sabedoria encarnada, porque em todos os ambientes Ele entrava e saía íntegro. E Ele sabia tratar com todas aquelas pessoas. Ele foi cirúrgico em todo o tratamento com todo mundo. Seja o pobre, seja o rico, seja o rei, seja qualquer pessoa. Se vocês lembrarem da leitura bíblica que vocês fizeram, Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês veem o movimento de Jesus ali, e vocês observam, não sei se vocês observaram na leitura, mas com todo mundo que ele conversou, ele lidou com elas de uma certa forma, que muitas vezes, isso é só Jesus que pode, só Jesus que pode, só Jesus que está nessa história. Eu não dou conta, eu mesmo não dou conta, eu quero matar um, eu não quero vê-lo nunca mais. Na Bíblia você não vê Jesus falando isso em momento algum, e ele amando todo mundo plenamente, e ele saía daqueles, ele sempre estava sendo confrontado, ele sempre estava numa situação ruim, mas ele foi íntegro, usou de uma sabedoria fenomenal. E tudo se estabeleceu e tudo concluiu, tudo que ele tinha para fazer, nada foi abortado, porque ele se moveu em sabedoria.
E a palavra de Deus diz, enquanto ele crescia, a palavra de Deus diz que ele crescia em conhecimento e em sabedoria. Vocês lembram disso ou não? Vocês estão aí? Alô, amém? Ele se movia nisso, então ele foi crescendo em conhecimento e em sabedoria, e aos 12 anos ele estava no templo. Cara, com 12 anos, esse camarada era extraordinário. Isso era só para Jesus. Como pode alguém... O problema está em nós. O problema está em nós, porque está disponível para todos. Mas a única coisa que eu e você, como gente humana, nós queremos outras coisas. Nós não queremos saber desse negócio que é volátil, que não é tangível. Eu preciso de algo que é tangível. Mas a gente consegue ver o testemunho de que Jesus crescia em estatura, em conhecimento e em sabedoria. E é por isso que o resultado daquilo que ele fez foi extraordinário. E agora eu quero imitá-lo. Eu quero imitá-lo. Mas eu já ouvi na vida da igreja 1 milhão de gente dizer para mim que isso é só para Jesus. Só Jesus que dá conta de viver esse trem. Não é verdade. Não é verdade. O que Jesus deixou foi um testemunho impossível de que nós estivéssemos vivendo como ele viveu aqui na terra enquanto estava. Porque ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Vamos lá. Então, o motivo de nossas muitas falhas é a falta de sabedoria. Quantas vezes nós perdemos a paciência, intolerantes, não queremos ouvir, sai de perto de mim, não quer te ver, não gosto de você, que você morra. Você morreu para mim. Normalmente é assim. Isso não é sábio. Isso não glorifica a Deus. E nós, como igreja, precisamos correr para isso. Mas para isso eu vou ajudar você um pouquinho, amém? Eu quero ajudar você um pouquinho. Sabedoria. Vou traduzir para você que você não teve muito curioso de buscar isso no dicionário. Né? Uma coisa que quando a gente vai pregar, a gente se desgasta igual um doido, entendeu? A gente estuda, vira página, abre Bíblia, abre tela de computador, procura original, procura não sei o quê, e a gente trabalha igual um doido. Quero dizer para vocês, o pregador, se ele for pregar de domingo a domingo, segunda, terça, quarta e quinta, se ele for totalmente dependente de Deus, é um trabalho suado, dá muito trabalho. E aí, a gente chega aqui e entrega isso para vocês, porque a gente ama vocês. Porque nós vamos prestar contas a Deus do rebanho que Ele confiou a nós. A palavra do Senhor diz para o pastor cuidar bem do rebanho, como alguém que vai prestar contas para Deus. Então a gente debruça na palavra e com alegria a gente faz isso. Então a gente vai descobrindo coisas, né, que assim, o Senhor toca no nosso coração. Não é a gente inventando a nossa cabeça. E aí quando a gente recebe isso, passa por dentro de nós e a gente fala, opa, bacana, entendi o recado. E aí a gente agora vai poder testemunhar disso e viver isso, e isso eu não negocio. Então para mim, foi muito gratificante estudar isso aqui. Mas o mais gratificante e que vai glorificar a Deus é você viver isso a partir de hoje. Amém, sangue quente? Amém? Porque eu vejo aqui uns negócios aqui que... sangue quente. Sabedoria. A sabedoria, ela fez todas as coisas. A sabedoria fez céus e terra e tudo que nela há. E tudo subsiste por intermédio dela. Mas eu quero ler para você que sabedoria é a habilidade, olhando para isso que eu falei para vocês, que ela
fez todas as coisas. Então, ela é algo que produz algo. Ela é uma habilidade, é uma capacitação que produz algo que é benéfico. A sabedoria, ela é benéfica, ela tem um fim. E ela é diferente da inteligência. A inteligência sem sabedoria não vai dar em nada. Porque a inteligência, ela é limitada. Mas quando vem a sabedoria, ela é sem fim. Ela produz coisas que a inteligência somente não vai produzir. E vai demandar muita coisa. Eu vou ler para vocês algumas passagens que está em Gênesis. Mas, por enquanto, eu quero definir para você que sabedoria é a habilidade de aplicar o entendimento de forma prática. A sabedoria é a habilidade de aplicar o entendimento, de aplicar aquilo que você vê mentalmente, naturalmente, agora você usa disso para fazer algo. Vamos lá. No Antigo Testamento, o Senhor, ele entregou algo para Moisés, para que ele produzisse. Então veio algo do céu, e o Senhor entregou para Moisés. E aí ele disse para Moisés, entrega isso para homens, para que eles possam produzir isso para mim. Que era o quê? Que eram os utensílios do tabernáculo. E aí, o que vem logo em seguida? Que o Senhor entregou isso, que Moisés entregou isso e o Espírito de Deus deu a esses homens, eles já tinham práticas, amém? Então eles já eram pessoas inteligentes, que vieram e se juntaram a Moisés. Só que eles precisavam de algo mais, que eles iriam ter que reproduzir do céu na terra. Uau! Eu só posso reproduzir algo do céu na terra com sabedoria, vinda do céu. E aí o Senhor fala em Gênesis que ele deu, o Espírito Santo derramou sobre eles sabedoria de artífice para que eles pudessem produzir o que foi dado por Deus a Moisés para ser feito. Sabedoria do céu para produzir aquilo que precisava ser produzido. Então, nós temos um mistério que é a sabedoria. Que coisa é essa? A gente só vê falar de sabedoria em Salomão. Salomão, ele pediu sabedoria, que chique demais da conta, e a gente fica nisso. E Salomão foi bem sucedido, Salomão, a gente só fica nisso. Mas a gente não observa que a sabedoria estava com Deus. A sabedoria é Deus. Ela estava com Deus e fez todas as coisas. Eu quero ler com você, abre aí para mim, em Provérbios, vou fazer aqui vou cruzar aqui duas passagens para que vocês possam ver. Abre Provérbios capítulo, vou abrir aqui também a minha Bíblia. Ninguém está com pressa, amém? Provérbios capítulo 8. Vamos ler capítulo 8. A sabedoria clama. Abriu aí, acessou aí? Amém. Então vamos lá. O entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro,
ela conclama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouve, pois, proferirei conselhos excelentes, os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Uau! Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Dá ideia para você de quem está saindo, de onde está saindo esse trem? Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto ele esteve, ele foi isso aqui. Continuemos, versículo 9. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Recebei o meu ensino e não a prata. Preferi o conhecimento antes do ouro puro. Porquanto, melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento e discernimento e o ensino. Eu vou parar aqui por enquanto só para falar alguma coisa para vocês. Para alguns jovens aqui eu já falei isso. Para alguns jovens aqui, vou fazer concurso, eu vou fazer prova. Estudei igual um doido. Bacana? E aí, o que você vai fazer com isso? Eu decorei tudo. Bacana? Só que você vai orar antes de fazer essa prova, você vai botar a mão na sua cabeça, que detém toda aquela decoreba, e você vai dizer, Senhor, dá-me sabedoria, para que, ao abrir os meus olhos e ler aquilo que foi detido pela minha inteligência, eu possa derramar e responder todas as perguntas que vão estar na minha frente. Sabedoria. A sabedoria, juntamente com a inteligência, ela vai produzir um resultado proveitoso. Mais ou menos, Márcia? É mais ou menos assim? É desse jeito. Então, o temor do Senhor, versículo 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante o meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca, me encontra. Se vai sair daqui buscando quem? Não, eu quero casar, eu quero ser encontrado por um homem lindo ali. Ou eu quero ser encontrado por uma moça daquele jeito que a internet diz que ela tem que ser. Eu quero encontrar ela ali. Ou burro, ou burra. Você precisa de sabedoria primeiro. Você precisa de entendimento, de discernimento, porque senão você vai cair numa esparrela. Você vai ser enganada. Se você não tiver revestido primeiro de sabedoria, tu vai cair numa vala e vai morrer. É burrice. Então você precisa sair daqui com o intuito de que eu vou caçar essa sabedoria, eu vou gritar na rua, eu vou gritar dentro da minha casa, eu vou gritar pelos quatro cantos, eu te quero. Muito bem, um amém aqui, outro ali, já agrada, já, a gente fica felizinho já, amém?
Então vamos lá. Versículo 18. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. O que tu quer? Eu preciso de sabedoria. Mas não é só para ter coisas. É para me mover nos ambientes. É para eu trazer solução, pacificação, onde tem coisas acontecendo que precisa de uma sabedoria. Precisa de uma prática, precisa de algo para que aquele ambiente, ele entre na paz e aconteça coisas onde Deus seja glorificado. Olha só, de quem agora? Nós vamos retomar agora a criação, e essa criação vai se fundir com uma pessoa. E ele diz o seguinte, versículo 22. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Uau! Eu querendo um marido, eu querendo uma esposa, eu querendo um carro, eu querendo uma casa. Olha, uau! Tu é muito pobre. Nós temos que ambicionar coisas grandes. E uma delas é a sabedoria. E aí ele continua. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele. E cooperei em tudo como seu arquiteto. Cara, lindo demais da conta. Dia após dia tem sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, e porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Uma coisa se fundindo à outra, e agora a sabedoria está ganhando forma. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. A plenitude da sabedoria, que Ele ande comigo, Ele é a sabedoria. Ele esteve em Gênesis, uau! E eu preciso desejar o quê, gente? Nós precisamos mudar os nossos interesses pessoais e mundanos, e optar por essas coisas que o Senhor está revelando ao seu coração agora, sabedoria. E ele continua, 33, ouvi o meu ensino e sereis sábios, não rejeiteis a minha instrução, bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa, porquanto
Toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Uau! Pedinte, de pires na mão, para com isso. Uau! Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Está dado o conselho, está explicado. Eu não preciso falar mais nada. Só que, eu falei a sabedoria, é a habilidade de aplicar o entendimento de forma prática. Então, inteligência. Então, agora, diante da sabedoria, vou produzir coisas para Deus. Ela não é egoísta. Ei, a sabedoria, ela não é egoísta. Não é para produzir para você, é para produzir para as pessoas que o Senhor ama. É para o outro. A sabedoria, ela não é voltada para você. Não existe sabedoria sem Deus. Amém, gente? A sabedoria, ela é Deus. Sem Deus, eu não tenho sabedoria. A sabedoria não é, ela tem um propósito, ela não é egoísta. Então, se nós observarmos agora, José, ele foi revestido de sabedoria. Amém? José, ele não se moveu por si mesmo, ele tinha um Deus, ou seja, ele tinha a sabedoria a favor dele. Nós podemos observar isso em quem? Em Salomão, claro, todo mundo viu isso. Nós também podemos ver isso em Esdras, mas também a gente pode ver isso em outras pessoas que não atentaram para a sabedoria e optaram pelas coisas do mundo. Alguém se lembra de Ló? Ló olhou para a campina, eu quero a campina. Eu quero essas coisas. E Ló só se deu mal. Ele quis acessar o natural e ele quis o natural para ele imediatamente. Então Ló não precisou de sabedoria, ele já queria aquilo e aquilo foi dado para ele. Então a gente precisa olhar para as pessoas que foram bem-sucedidas na palavra, porque com elas havia sabedoria. Amém? Outra coisa que eu quis falar foi espírito de sabedoria e revelação no pleno entendimento. Então agora, o entendimento, eu falo do conhecimento preciso e correto das coisas éticas e divinas. Então eu falo de sabedoria, mas também eu falo de entendimento. Então agora eu medito na palavra do Senhor e agora eu tiro coisas éticas, as coisas morais que a palavra diz para mim de como eu devo viver. E aí a gente se depara com a paciência. Nossa, tem que ter paciência, tem que ser longânimo, tem que se afastar do pecado. Bacana, você entendeu isso. E agora quem vai cooperar diante desse entendimento para que você realmente se livre disso? A sabedoria de Deus. A sabedoria, ela vai botar em prática aquilo que você entendeu, que é moral e ético na palavra de Deus, e agora você vai se ver agora capaz de viver isso. Já ouviram falar daquele que eu preciso parar de beber para me converter? Que eu preciso parar de fumar para depois eu fazer tal coisa? Para eu me batizar, tipo isso? Não, eu preciso parar de fazer algumas coisas. Ei! A palavra do Senhor diz que sem Deus, sem a sabedoria de como você aplicar essa palavra que você está dizendo, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de alguma coisa que fere o coração de Deus, sem a sabedoria você não vai dar conta. Sem o Senhor, sem Deus, você não dá conta. E é por isso que nós ficamos olhando para a vida de Jesus e falando, mas Jesus, isso é só Jesus, Jesus é que consegue, eu não sou Jesus, eu estou desistindo da fé, eu estou desistindo de tudo. Ei, é possível sim, porque senão a palavra de Deus não tinha chegado até mim e a você, e Jesus não teria dito, aprendei de mim. Então é possível você viver tudo que você tem que viver nessa terra, mas exalando a sabedoria de como
reagir a isso. A gente se fere à toa, a gente se ofende à toa, a gente emburra à toa, a gente foge dos problemas à toa. Ei, existe uma sabedoria para aquele momento? Chama todos aqueles que causou todo o conflito, aquela coisa que está desandando, e vamos, Senhor, dá-me sabedoria para esta reunião. Amém, Senhor? Eu preciso, me dependo totalmente de Ti. Eu dependo de Ti. Isso é dependência. Tem uma canção que põe isso aí, não tem? Dependo de Ti. Põe ela aí para nós ouvir. Toca aí, DJ. Pode ficar quietinho onde é que você está. Já está na agulha. Já está na agulha. Você pode ver a letra também. Se quiser cantar, ela canta também. Eu dependo de Ti. Eu dependo da Tua sabedoria. Vamos lá. Vamos botar um óleozinho em cima do que você ouviu até agora? Vamos lá. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Faça uma oração disso, amém? Não fique passivo. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E Te mostrar os meus pequenos sonhos. Sem Deus não dá. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é esta música, Pai. E Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abra o meu coração. Para fazer o melhor para Deus. A sabedoria te convidando para fazer o melhor. O coração é todo Teu, Senhor. Para me curar, para me ensinar
Amém? Sem Deus não dá. E a palavra do Senhor continua: sabedoria, entendimento e revelação. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e 2. Revelação é tornar descoberto, exposto uma revelação de verdade, exposta uma revelação de verdade. Instrução concernente às coisas antes desconhecidas. Como é que você vai conseguir acessar isso em Deus? Você tem questões aí, mas o Senhor quer revelar para você. Mas isso precisa estar bem pertinho. Ele não vai falar com quem está distante. Então tudo nós falamos de relacionamento, de estar perto. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. O Senhor não vai falar com a sua carne. O Senhor quer falar com você em espírito. A sabedoria é espiritual. Ela não é algo natural. Eu já falei para vocês, o que é natural é um talento, é a inteligência, é algo inerente ao homem. Mas quando a gente fala das coisas espirituais, nós temos que mortificar o que está na nossa carne. O que a carne tem, o que ela carrega, não serve para Deus. O que serve para Deus é aquilo que Ele te dá. E aquilo se transforma em algo que vai glorificar o nome dEle. Tem que ser em espírito e em verdade. A nossa carne mente. A nossa carne não tem verdade alguma. Mas aquilo que é de Deus vai glorificar o nome dEle. E eu quero trazer esperança para você aqui também, que diz o seguinte, Isaías capítulo 11, versículo 2, para vocês terem noção de que aquilo que foi repartido profeticamente, né, o profeta recebeu, e aquilo estaria sobre Jesus, sobre a profecia que foi dada. E logo depois, Jesus tendo a sua vida carregando ali junto os discípulos, aquilo que ele tinha, ele soprou sobre os discípulos. Está disponível agora para os discípulos. Por isso que eles foram bem-sucedidos naquilo que eles foram fazer. Eles completaram a obra. Mas porque a sabedoria soprou sobre aqueles homens a sabedoria, e eles puderam se mover na região, por todo canto que eles fossem, eles se moveram, falando com reis, com sacerdotes, falando com gente, com governos, com todos que ali ele enfrentava, eles estavam conversando, havia uma sabedoria, e eles puderam fazer tudo aquilo, porque a sabedoria soprou sobre eles, e eles foram bem-sucedidos naquilo, para um propósito em Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2, o que ele tinha, ele repartiu, e está disponível para mim e para você. Amém, aleluia, glória a Deus ou não? Então pida, se tem uma coisa que você precisa pedir a Deus, pida sabedoria. Então a partir de hoje você vai deitar, você vai ajoelhar, Senhor, me dê sabedoria. Eu estou falhando na igreja, eu estou falhando na minha casa como pai, eu estou falhando na minha casa como esposa, eu estou falhando na minha casa como filho e como filha. Senhor, me dê sabedoria. Eu não quero falhar com ninguém, eu não quero ferir ninguém. E a igreja, por falta de sabedoria, porque uma coisa é que a igreja quer coisas, e nesse querer coisas, ela fere pessoas. A igreja, instrumento de gerar feridas, porque a igreja não gosta de gente.
E aí a igreja sou eu e você. Falta sabedoria no meu trato com ciclano, meu trato com fulano, meu trato com gente que eu não conheço, com preto, com branco, com azul, com roxo, com rico, com pobre, com aquele que detém um emprego extraordinário, com o que não ganha nada. Eu quero nem saber. Eu tenho os meus alvos e eu vou usá-lo para os meus benefícios. Só que eu quero dizer para você, não há sabedoria em você. Se você já está ferindo pessoas naquilo que você vai buscar para você, a sabedoria não é egoísta. Então saiba que você está indo simplesmente com o que você é natural, com só a tua inteligência, sua incapacidade para fazer qualquer coisa. Porque vai andar num certo momento, você vai chegar e falar o seguinte, pô, não estou dando conta mais de fazer. Eu não dou conta. É nessa hora que você diz, Senhor, agora eu estou limitado. Me dê sobre mim aquilo que vai me fazer avançar um pouco mais da minha capacidade natural. Sabedoria. Sabedoria. Então o capítulo 11 de Isaías, versículo 2 diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Pô, cara, sabedoria está aí de novo na Bíblia. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Que palavra é essa? Para quem? Para Jesus? É! Porque Ele é. E agora Ele tem condições de dar. E vamos lá. Repousará sobre Ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento. Até entendimento, olha. Ele entende a ética e a moral, e agora no Espírito ele se move, e sendo bênção para todos os que com ele querem andar. Uau! É possível ter uma igreja que não fere, uma igreja, um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um marido, que possa usar da sabedoria e trazer conciliação e trazer o coração de todos para o coração do Pai. A sabedoria, ela é dada com um propósito, reconciliar você com o Pai. Um benefício que gera vida. Espírito de sabedoria e de entendimento. Espírito de conselho. Uau, ela traz tudo isso? Ela é tudo isso. Espírito de conselho e de fortaleza. Ei, não desiste, vamos embora. Mais uma milha, não, para. Bora, vamos andar. E espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Conhecer para amar. Então vamos investir isso. É outros. Essa notícia que eu tenho que dar para você. Você é crente para os outros. Não desconverta. É possível. Peça ao Senhor sabedoria e você vai dar conta de amar. Você vai dar conta de trazer uma palavra de esperança e você vai poder levar essa pessoa para Deus. E a sua casa vai ser cheia de paz. Amém? Baseado nessa sabedoria. Efésios, capítulo 1, diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. É aqui que nós ora para a cabeça do concurseiro. Você tem o conhecimento, não é verdade? Matemática, física, química e biologia, amém? Então agora vamos misturar isso aqui com sabedoria. Amém, Daniel? E pedir a sabedoria do Senhor, e quando você deparar com aquelas questões doidas, falar o seguinte: Senhor, embaraçou minhas vistas. Não. Agora a sabedoria vem para alinhar o conhecimento e, vamos lá? E aquilo que foi revelado. Tem algo mais. Pode ter sido aquilo que você não estudou. Senhor, eu não estudei esse trem, mas me dá uma luzinha. Sabedoria. Tu não é burro.
Então, misturado com aquilo que, não, mas eu li passou tanto tempo, Senhor, traz a minha memória. Senhor, 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 Espírito Santo, Senhor, sabedoria, eu te peço, estica o braço e traz aquilo daquele arquivo que eu li, tem um tempão, e vai vir. Alguém duvida disso ou não? É uma verdade. Gente, Deus, Ele é surpreendente, Ele é maravilhoso. Nós precisamos experimentá-lo em todas as dimensões. Eu quero declarar a vocês que ser crente, ser íntimo, quando ele fala de ser amigo, não é você que se esforçou para ser amigo dele. É ele que fez todas as coisas e você se tornou amigo dele porque ele fez todas as coisas. Ele tirou o seu pecado, ele tirou a sua iniquidade, lavou você com a palavra e você está limpinho por causa dele. E agora ele te tem como amigo. E aí você canta, seu amigo me tornei. Você não fez nada, lambancento. Você não fez nada. Ele fez tudo. E aí você canta. Por quê? Por causa do sangue, por causa da misericórdia. Amém? Então é isso. Então nós somos totalmente incompetentes para fazer alguma coisa. Então, conhecimento, sabedoria, revelação. O Espírito Santo, a sabedoria de Deus, pega tudo isso e promove reino. Promove reino de Deus. Amém? Provérbios capítulo 1, versículo 2. Eu quero estimular você a ler Provérbios, tá? Se você não leu ainda, a leitura bíblica anual, ela contempla Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E é muito lindo você ler isso, traz muita esperança, traz muita riqueza. Provérbios capítulo 1, versículo 2 diz, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Provérbios 24, 3, com a sabedoria se edifica a casa. Gente quer construir? É de dentro para fora, tá? O tijolo vem depois. O tijolo vem depois. E aí está dizendo o quê? Com a sabedoria se edifica a casa. Então, antes de eu botar uma aliança de casamento na mão dele ou na mão dela, eu preciso de quê? Sabedoria, porque na noite seguinte, a lua de mel, você vai deparar com a toalha molhada ali, um tênis lá, uma meia lá, uma cueca lá. E se você não tiver uma certa sabedoria, se você não usar ela, no dia seguinte, após a noite de núpcias, você volta para a casa de mamãe e você volta para a casa de papai. Então eu preciso de sabedoria para construir uma casa, de dentro para fora. Se a sua já está pronta, então, graças a Deus que os tijolos foram colocados. Então agora você precisa imediatamente, porque senão as paredes vão cair tudo assim e vai derrubar tudo. Então corra e busque a sabedoria e comece a construir a sua casa espiritual. Um ambiente onde ele goste de estar e onde ela gosta de estar, onde os seus filhos têm paz e gostam de estar. Só a sabedoria vai produzir isso. Alguém diz amém? Pode dizer amém qualquer hora, né? Pastor não precisa ficar pedindo, oh, aleluia, é isso mesmo, aleluia. Vou tomar até um café que esfriou. Ninguém fala, pastor, toma um café, pastor vai esfriar. E aí, para vocês terem ideia, a igreja, como um todo, ela precisa também de gente revestida de sabedoria. Ou seja, para não produzir ferida em outras pessoas. Amém, Cássio? Muito bem. E aí, o que acontece? A palavra do Senhor diz assim,
Em Atos capítulo 6, versículo 3, diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Pô, pastor, eu era diácono lá na antiga. Pô, agora eu chego aqui, né, mudei de igreja, lá eu era diácono, lá eu era alguma coisa. E agora eu chego na família bendita e a coisa não anda, eu estou no banco, eu estou encostado, e eu não sei o que está acontecendo, só pela atitude interna, só pela... já está rançoso, fala num canto, fala no outro, conversa com um, conversa com o outro, por que não eu? Por que eu não fui assim? Por que eu não fui assado? Ei! O Senhor fala, o Senhor conversa com a liderança, o Senhor fala com o ungido, o Senhor revela. A igreja não é uma coisa que simplesmente você estabelece pelo cargo. Ah, você trabalha no STJ, é diácono daqui, vai ter que ser diácono, vou te nomear pastor. Você trabalha na Polícia Federal, na Polícia Civil, vai ser meu tesoureiro, vai guardar as finanças. Não é assim que funciona na Famílias Benditas Comunidade Cristã. Nós perseguimos isso. E se há um desmantelo no meio do percurso, alguém deixa a sabedoria de lado e começa a gente vai, corre, busca ele e fala o seguinte: ei, com sabedoria, vamos lá? Vamos acalmar aqui, vamos, veste essa roupa, sabedoria, e vamos arrumar a casa? É assim. Então, nós precisamos ser contemplados dos nossos olhos com aquilo que nós vemos. E a gente vai dizer quem é quem, e o Senhor vai dizer quem é quem, e você vai trazer para perto de você por causa da unção, por causa da sabedoria. Amém, gente? Legal, Paulinha? Amém. Então, diz o seguinte: então você busca agora 7 homens de boa reputação. Só reputação não serve. Cheios do Espírito Santo. Nossa, espiritual demais. Conhece demais, gente. A gente chega aqui, gente, a pior coisa do mundo é você encontrar a pessoa que ela é espiritual demais da conta. Ela vem conversar com você. Uma vez eu fui conversar com um camarada. Gente, dá uma indisposição. Você se sente zero. Porque daquele cara, dentro daquele cabra, só sai coisas espirituais. Ele vê tudo, ele tem revelação, ele é profeta, o assunto dele você vai sentir de pequenininho. Você se sente assim, cara, o que eu estou fazendo perto desse homem? E aí você pergunta por que não foi arrebatado até agora. Porque o cara é espiritual demais da conta. Não serve, esse não serve também, tá, gente? Então ele se acha que está cheio do Espírito Santo, porque se fosse o Espírito Santo ele seria humilde. Seria humilde, amém? Então aqui está escrito que, onde é que eu estava? Cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. É que vai pegar essa parte espiritual que você conhece, esse entendimento que você conhece, e vai temperá-lo com humildade. Aquilo que foi encontrado em Cristo Jesus, o humilde, a sabedoria andante, Jesus Cristo de Nazaré. Então agora você vai aprender dele, e agora misturado a reputação, misturado com o Espírito do Senhor, e agora a sabedoria fazendo leitura disso, e você se movendo como Cristo se movia. Nessa terra presente, em 2026. Você acredita que você é capaz de fazer isso ou não? Gostei, amém para vocês duas. O restante, tudo bem, amém. Mas a minha fé vai alcançar você. Você vai viver essa novidade para 2026, amém? Provérbios, para a gente finalizar, Provérbios capítulo 4. Eu falei que ia pegar o Provérbios capítulo 8, que estava registrado que a sabedoria estava na criação, e agora eu vou deixar para vocês Provérbios capítulo 4, que ele vai dizer o seguinte:
Vou ler a partir do versículo 1, depois você continua lendo, tá bom? Ouvi, filhos meus, a instrução do Pai. Prestai atenção, a fim de alçardes o discernimento. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente, não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe. Quem está falando? Quem está falando nessa historinha? Quem está falando de si, trazendo à memória quem eu sou? Dá para ter uma ideia mais ou menos de Jesus? É? Vou ler de novo. Vamos olhar nessa perspectiva? Vamos lá. Ouvi, filhos meus, a instrução do Pai. Pai, prestai atenção, a fim de alçardes o discernimento. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente, não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Busca a sabedoria, busca a sabedoria. Busca é um verbo de buscar. Busca, saia da passividade, me busca, medita de dia e de noite. Faça chuva ou faça sol, de férias ou não, trabalhando ou não. Busca a sabedoria, procura obter entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama-a, e ela te dará segurança. Uau! O princípio fundamental do saber procura obter sabedoria, investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento, dedica grande consideração à sabedoria e ela te exaltará, abraça-a e ela te honrará. Uau! Você vai fazer o que depois daqui? Eu vou lanchar. Não, não vai lanchar. Vai buscar sabedoria. Porque lá no lanche, você pode falar um trem atravessado e vai ferir o irmão, e você estava sem sabedoria. Diz para o irmão, não vou lanchar agora, porque eu estou sem sabedoria. Porque nesse lugar eu posso botar para derreter e vai ferir. Eu vou buscar sabedoria primeiro e deixo o lanche para amanhã. Ou para a semana que vem. Amém, Carol? Filha, desse jeito. A gente tem que pedir permissão, mostra as fraquezas, entendeu? Estou sem sabedoria. Eu vou falar demais, eu vou murmurar, eu vou fofocar e no ambiente. E aí ele continua, versículo 9. Ela te coroará com uma exuberante diadema de graça sobre tua cabeça, e nela fará repousar o esplendor da glória. E tudo que você for fazer vai glorificar o nome do Senhor. Fala a verdade. Nós não somos devedores? Como marido? Como pai? Como mãe? Como esposa? Como filho? Está aqui Daniel, está aqui Felipe, está aqui Mateus. Nós precisamos de sabedoria. Então clama, corre. E aí o versículo 10. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa.
no caminho da sabedoria te conduzi, e pelas veredas da retidão te ensinei a andar, e a falar, e a reagir. Nós não damos conta de nada sem Deus. Nós precisamos dele para tudo. Então agora, não gaste o teu precioso tempo. Invista em buscar isso, em buscar a sabedoria, porque ela está dizendo que por meio dela eu andarei retamente. Eu sou ensinado e eu agora eu saberei falar, eu saberei ensinar. As minhas reações serão cuidadas por essa sabedoria. Gente, a igreja precisa sim demais da conta. Versículo 12, sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Ninguém que levante contra mim para falar vai me impedir de andar. Mas você não vai amaldiçoar. Você vai dizer para a pessoa, lhe amo, mas vou continuar andando. Amém? É simples, gente. Não é ter reação de sanguinário. Morra você que está me perseguindo. Não. Olha para ele, vamos andar junto, lhe amo. Retém a orientação que recebeste e jamais a desprezes. Guarda-a bem, pois dela depende a tua vida. Chique, né não? Deuteronômio 34:9. Só terminar de ler meu papel. Mas eu não preciso falar mais nada. Eu acho que já encheu a medida para vocês. Tá bom? Então eu só quero terminar de ler meu papelinho, porque eu datilografei ele, e eu quero que você ouça, né, o que eu datilografei. Antigão, né, André? Está escrito em Deuteronômio 34, versículo 9. A Fernanda que gosta desses termos. Datilografei. Datilografei. Quem não fez um curso de datilografia aqui, gente? Está aqui, aqui André fez. Olha lá, Márcia, todo mundo entregando. Aí, cursinho de datilografia, gente. Eu não consegui. Sério, gente. Eu entrei na escola e não consegui fazer o curso de datilografia. Gente, eu entrei na escola de catecismo da Igreja Católica. Não consegui decorar as orações lá. Fui reprovado. Não recebi o diploma de primeira comunhão. O negócio era atravessado, entendeu? E datilografia, então. Mas Deus, é lindo, né? Não precisa dessas habilidades minhas. Eu cheguei até aqui e hoje eu datilografei no computador. Erro muito, mas ele corrige. Então a gente vai andando. E aí eu datilografei esse versículo, Deuteronômio 34, versículo 9. Ele diz, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Ele precisava de algo para continuar uma missão. E só isso resolveria a vida dele. E ele recebeu essa unção de sabedoria. Amém? Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Gente, fala a verdade. Fala a verdade para mim. Você está num ambiente que está desgringolado, de repente vem um vento sopra, tira a nuvem negra, e aí vem uma palavra, ruá, uma palavra que limpa a atmosfera e traz uma paz que excede todo o entendimento. E você quer ficar nesse ambiente. Não é legal? Gente, uma vez eu fui, um amigo me convidou para ir numa pescaria. Eu fui, inocente, peguei minha esposa, a gente foi nessa pescaria, andei, gente, de carro. Eu pensei que era perto, mas deve ter dado uns 100 quilômetros. Aí chega lá, barraca para lá e barraca para cá, e a noite chegou,
Chegamos de tardezinha, chegou à noite, uma barraca, acho que foram 3 famílias só. E o pau começou a... Dentro daquela barraca, marido e esposa. Me tira daqui! Deus, me tira daqui. Catei na mão da minha esposa, desarmei a barraca, botei tudo dentro do caixote, botei dentro do carro e falei, gente, estou indo embora. Estou indo embora. Nós pegamos o caminho de volta para casa. Não é bom, gente. Um ambiente onde o negócio está com cheiro de enxofre, onde o negócio está azedo, não dá, gente. E aí, então, o que eu quero dizer para você é, nós temos que estabelecer que a nossa casa será um lugar agradável para marido, para a esposa, para os filhos e para o visitante. A casa de vocês precisa ser aberta. A casa de vocês precisa ser aberta. Para o povo ir lá e ver como é que você se move. Sentar lá e ver, pô, esse negócio aqui, esse lugar tá bom. Aí chega de tarde, chega 1 hora, 2 horas, 3 horas, você não quer ir embora. Não, aqui está tão bom. Verdade, porque o que você carrega. Amém? A alegria que você carrega. Então a palavra diz, porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Bacana? Êxodo, capítulo 35, versículo 31. Diz, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e conhecimento, que eu falei para vocês, para fazer a obra do templo, para fazer as peças de ourives, né, de madeira, eles talharem, então eles foram revestidos de sabedoria. Então, a sabedoria, ela produz coisas também naturais para um propósito. E eu quero ler por último, agora, Tiago, eu vou ter que ler 2 versículos. Vocês me perdoam, mas eu vou ler 2 versículos. Tiago 3, versículo 17. Para vocês verem a qualidade daqui que vocês vão procurar. Não é um namorado, não é um marido que vocês vão procurar. Namorado aqui ninguém namora. Aqui encerra. Você pode namorar 1 ano só. É direção ao casamento. Passou de 1 ano, é mão aqui, é mão ali, é mão acolá, é beijão, é abração. Passou disso, não dá. Amém? Então vamos lá, já dei meu recado para 2026. Não é assim, André. Aqui o negócio é faca na caveira. Entendeu? Vamos lá. Tiago 3, 17. Então vamos lá. Diz o seguinte, mas está rindo, né, Luma? É verdade, Luma. Tá, eu sei. Mas a sabedoria que do alto vem a sabedoria, ela só vem do alto, ela não vem de outro lugar. Amém? A sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. Ou seja, sem segundas intenções, ela é honesta. Depois, ela é pacífica. Ela busca a harmonia e a reconciliação. Uau! Moderada. Ela é suave, ela não é agressiva. Para de trabalhar igual um condenado. Você está querendo edificar a sua casa de fora para dentro. Comece a edificar de dentro para fora. Ela é moderada, ela é tratável. A sabedoria, ela é tratável. Ela é flexível, aberta a ouvir e a ceder. Uau! Busque esse trem correndo. Trabalha menos. Se dedique menos às outras coisas e corra todos os dias. Se tem uma corrida para você fazer, Senhor, abre os céus e me dê. O Senhor disse que daria sabedoria. Ela é cheia de misericórdia. Ela mostra compaixão e produz boas obras. Ela é de bons frutos e sem parcialidade. Ela não julga. Uau!
ela é sem hipocrisia, ela é genuína, ela é sincera. Tiago 3:17. Parou para meditar em cima desse trem? A gente busca tanta outra coisa. Eu sei que a gente busca muitas coisas, mas nós precisamos parar de buscar coisas concretas primeiro. Vamos buscar as espirituais, depois o concreto vai acontecer. O Espírito Santo vai cooperar com você. Amém? Provérbios 16:21 para encerrar. E já bota na agulha aí, por gentileza, ô DJ, uma musiquinha, aquela... Pode ser o primeiro amor, de volta ao primeiro amor, né? Ou pode ser o volta ao jardim da inocência. A gente precisa retomar. A gente precisa reconfigurar. Amém? A palavra do Senhor em Provérbios 16:21-24. Vamos ficar de pé. Já convido você a ficar de pé. Amém? Vamos ler esse versículo em pé. Renatão, obrigado por você estar aqui. Flávia, glória a Deus pela tua vida. Samuel, seja bem-vindo. Provérbios 16:21-24, para encerrar. O homem sábio se torna famoso pelo seu bom senso. Quero voltar. Vamos ler a palavra devagar. Ao início de tudo, o homem sábio encontrar-me se torna famoso contigo, pelo seu Senhor. Quem fala com equilíbrio, quero rever meus conceitos é a fonte e da valores. Eu quero será castigado reconstruir. pela sua própria tolice. Vou regressar ao caminho, vou ver as Palavras primeiras agradáveis obras, Senhor. são doces Senhor, para o paladar e trazem eu para me a alma. arrependo, Senhor, Quando a sabedoria se me manifesta, arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ela existe, ao primeiro amor, ela existe, ao primeiro amor. mas ela precisa Eu de quero voltar a Deus. Amém? Eu quero voltar ao primeiro amor. Nós precisamos restaurar a inocência. Ao primeiro O que eu quero dizer é amor. Eu quero voltar a Deus. Se você quiser cantar, você canta. Se você quiser, você ora. Mas não fique indiferente, amém? Abaixa a tua cabeça, se você quiser, não quiser cantar. Mas eu quero convidar você a orar. Pode diminuir as luzes, por favor. Quero voltar. Peça perdão ao Senhor em ao arrependimento. início, Se alguma coisa aconteceu na sua casa, onde você se viu encontrar-me reprovado contigo, Senhor. com alguém, e você foi reprovado por falta de sabedoria, oferece ao Senhor arrependimento. Os meus Senhor, eu falhei. e valores. Eu não Eu detive aquilo que era para ser usado nessa situação na qual eu estava. Reconstruir, eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, Coração. me arrependo, Estrago que isso Senhor, causou. me arrependo,
Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, Restaurar a inocência. primeiro amor. Eu quero Aquilo que foi impregnado pela vivência, as armas que foram levantadas, feridas que foram feitas, abertas. Ei, feche ela, libere perdão, uma reconfiguração. Houve falta de sabedoria em reter aquilo, foi falta de sabedoria. Muitas vezes não é culpa do pessoa, é sua. Excesso de fragilidade, não saber lidar com o que aconteceu. Libera perdão. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir De dentro pra fora. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro Restaura a tua igreja, Senhor. Restaura a tua noiva. Amor. Espírito de sabedoria, revelação e entendimento. Sim, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever os meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero interceder por cada casa aqui, Senhor. O meu pedido é que Teu Santo Espírito, juntamente com os anjos do Senhor, vá agora, Senhor. É um pedido que eu faço diante do Senhor como filho. Visite estas casas antes dos seus filhos entrarem nela. Tudo aquilo que gerou ferida, o ambiente que ficou maculado, onde coisas foram ditas, atitudes foram ditas, palavras foram ditas, onde o ambiente se tornou insalubre, para que o homem espiritual estivesse nela. Se alguma legalidade foi estabelecida naquele lugar, uma palavra maldita, um sentimento de morte ou um sentimento de desistência, tudo aquilo que aquele ambiente, aquela casa ouviu e sentiu, eu peço a Ti, meu amado Deus e meu amado Pai, libere Teu Santo Espírito juntamente com Teus anjos e faça uma faxina espiritual em cada casa, Senhor. Em cada cômodo de cada casa, Senhor. Uma limpeza espiritual. Sejam expulsos daquele ambiente todo inimigo da vida dos Teus filhos. Satanás e sua corja, aquele que lançou uma armadilha para Teus filhos caírem, seja removida uma faxina, Senhor. Teu Santo Espírito sopre em cada cômodo daquela casa e haja uma limpeza espiritual, Senhor. E que o bom perfume de Cristo invada cada ambiente. E que ao abrir a porta da sala para acessar a casa, a paz do Senhor seja encontrada em cada ambiente daquela casa, a partir da abertura da porta da sala. Eu declaro a paz do Senhor em toda a casa dos Teus filhos que estão aqui. Eu oro na autoridade que há no nome de Jesus. A igreja diz... A igreja diz...